Seja muito bem-vindo a esta aula sobre o arquétipo do inocente. Meu nome é William Celso, eu sou psicoterapeuta e também sou CEO e fundador da Orizen. Hoje a minha empresa é especialista em posicionamento de marcas para outras empresas. Bom, diferente do que muita gente pensa, os arquétipos eles não foram construídos para o marketing. Eles não surgiram nesta matéria, mas sim vêm desde os tempos remotos de Platão até o Dr. Carl Gustav Jung dedicaram uma vida inteira ao estudo do tema. Eu utilizava na época para sessões de psicoterapia, ajudando os meus clientes a entenderem melhor suas motivações profundas, padrões de comportamento e a sua própria identidade para se expressarem melhor e serem quem são de fato. E foi aí que eu percebi algo muito importante. Marketing sobre pessoas. Portanto, as mesmas estruturas psicológicas que eu usava no consultório moldam o indivíduo no processo de comprar. Então, também moldam no posicionamento das marcas. E foi assim que construí, então, o meu método. Eu articulei a ferramenta dos arquétipos, entre outras, que é o Manual do Posicionamento de Marcas. Método esse que já ajudou mais de 1.500 empresas nos últimos anos a se posicionarem com mais clareza para atraírem os clientes certos e automaticamente aumentarem os lucros. E nesta aula nós vamos explorar um dos 12 arquétipos. Nós entenderemos exatamente sobre como ele funciona, como é o comportamento das pessoas que o possuem, como também, não só isso, como as marcas expressam esse comportamento, esses símbolos, essas narrativas, esses arquétipos para atrair as pessoas certas e afastar as pessoas erradas das suas marcas. Tenha uma boa aula, te vejo em breve. O arquétipo do inocente é como normalmente as crianças iniciam a sua vida. Eu dei um exemplo há pouco sobre uma mãe que chama um filho numa festa e esse filho se recusa a ir embora. No caso, essa mãe, brava, fala assim: moleque, vamos pra casa senão eu vou te deixar aqui. Moleque nunca me deixou sozinho, para de palhaçada, sua vaca. Imagina, um tapão na boca. Enfim, o que rola? Os pais se levantam e realmente apontam que vão embora. Essa criança desesperadamente, meu Deus, não me abandone. E ela toma uma ação. Não se esqueça que quando eu entendo da ferramenta arquétipo, eu estou entendendo exatamente sobre os motivos que levam uma pessoa à ação, os motivos mais profundos que levam ela a agir e tomar uma decisão, os motivos mais profundos que levam o porquê ela age. O arquétipo do inocente, então, é o que inicia a nossa jornada e vamos iniciar com uma empresa que possui o arquétipo do inocente, que é a Coca-Cola. Essa empresa, como você pode bem perceber, os comerciais que você deve ter visto durante a sua juventude, infância ou até agora fase adulta, nós temos o que aqui? Nós temos uma empresa que ela tem aquela vida Coca-Cola sobre não somente a boa cultura, mas realmente a uma vida boa e plena. É muito interessante que o arquétipo do inocente, ele retratado pela Coca-Cola, você vê ali cenas de Natal, onde não há tia brigando, a avó xingando, ou se não um tio bêbado, enfim. É uma cena de Natal perfeita, em comunhão, onde o mundo é perfeito e não é mais perigoso. O inocente, então, ele tem esses devaneios com a terra prometida. E por perceber, já adiantando aqui um pouco do tema, por perceber que a terra prometida não foi encontrada onde ele está, ele inicia então uma jornada que depois discorre para um prestativo, para um herói, ele fecha, então ele tenta construir esse cálice de forma inconsciente, claro, aqui eu estou trazendo um mito claro, um símbolo claro, um objeto real, para que você consiga perceber que o nosso primeiro papel da jornada da nossa individualidade, da nossa vida, é construir essa recepção da alma. Então, o inocente, percebendo que não tem a terra prometida onde ele está, ele busca então encontrar fora dela. Mas, obviamente, quando uma marca se comunica com o arquétipo do inocente muito bem, fala com um lado de nós, onde há uma vida boa, calma, onde o mal não existe, onde as pessoas entram em comunhão umas com as outras, onde o amor reside e o mal já não existe mais. Vamos ver o primeiro anúncio.
Bom, como você pôde perceber, no caso, não foi uma cena de Natal, mas foi uma cena onde, assim, somente uma criança para imaginar que isso seria possível. E é muito gostoso de ver a inocência que existe. Eu quero que você tenha prestado atenção na paleta de cor. Também no tom do vídeo, um tom mais pastel, um tom mais claro, uma música alegre, como de fato, num mundo de gente inocente. Olha só essa música que você está ouvindo agora. Ela foi propositalmente colocada no vídeo, porque essa música retrata o mundo inocente. Um mundo onde o mal não reside, onde somente o bem ele é capaz de existir. Mas há um problema. Quando as pessoas não lutam pelo bem e só acreditam no bem, aí a pessoa ela começa a entrar numa falta de aportabilidade na vida concreta. É como se ela se deslocasse da vida real e vivesse num mundo de contos infantis, onde tudo é perfeito. E a vida humana, como a gente bem sabe, não é assim. Mas quando há a luta pela justiça, e como você vai ver durante essa jornada, nessa luta pelo eu, e nessa luta pelo bem contra o mal, que existe dentro de nós mesmos, essa luta consistente, e essa luta vencida, ela resplandece no mundo real, que automaticamente faz com que nós homens sejamos sim capazes de viver de forma, obviamente, um tanto quanto caricata, mas essa terra prometida diariamente na nossa vida, quando a gente está consistentemente lutando pelo bem, lutando pela bondade e a inocência que ainda pode existir no coração dos homens e no amor, mas obviamente entendendo que o mal existe. Bom, vamos aqui para uma análise breve sobre o arquétipo do inocente. A meta desse arquétipo: o desejo de pureza, bondade e simplicidade, permanecer em segurança e permanecer no, entre aspas, paraíso. Como eu disse, então esse inocente, ele quer lutar para manter a vida como uma criança tem, onde o mal não existe, onde tudo é bom, onde as pessoas são iguais, aliás, são tratadas, têm acesso a coisas boas, onde o mal não existe, onde a pobreza não existe, onde... Bom, esse mundo não é real. Esse mundo, ele é uma caricatura, porque quando você choca os seus olhos de carne e osso nesse mundo concreto, nessa selva de pedra e homens, você vê que não é possível haver essa igualdade no sentido material, nesse sentido de amor e respeito entre todos. Não é possível, porque de fato há um mal presente no seu peito e no meu. Há um mal presente nos convidando todo o tempo para mergulharmos nas nossas sombras, na luxúria, na gula, na avareza, na soberba, na ira. Há ali a nossa capacidade, a nossa potência inata ao mal. Então a nossa luta, na verdade, de terra prometida aqui e o paraíso, é conquistar esse paraíso no nosso peito para que ele então se materialize no mundo. E a meta do inocente é encontrar esse paraíso. Por não encontrar onde ele está, ele começa a se movimentar para tentar encontrar. Então essa é a meta dele e é o que faz, no início, o homem tomar a sua jornada rumo a uma mudança do ambiente que começa com uma mudança interior. Tá gostando da aula? Espero que sim, e eu tenho certeza que a sua cabeça deve estar tendo vários insights e enxergando pessoas, marcas e também o seu próprio comportamento. E olha, é normal que você não entenda muito bem agora como expressar realmente esse arquétipo e as outras ferramentas que existem por trás dele na sua marca e na sua empresa. Então, é por isso que nós temos uma análise de posicionamento. Nós vamos trazer para você conselhos e luzes sobre o que está acontecendo com o seu posicionamento e a partir disso entendermos se nós podemos ajudar mais ainda a sua empresa a se posicionar da forma certa para atrair os clientes certos. É só você clicar aqui no botão abaixo para que você converse conosco preenchendo a ficha de interesse. O medo, negação, repressão, fazer algo ruim que provocará punição e abandono. Olha só que interessante, então o medo é de ser abandonado e não ser ouvido e não ser amado e não ser de fato protegido. Então aqui nós temos com clareza as motivações do inocente. Empresas que trabalham muito com o inocente são algumas lojas, aliás, são algumas empresas de brinquedo, são itens para bebês, itens para crianças. Então a gente vê muito uma paleta de cor completamente diferente, uma coisa muito mais tom pastel, como se fosse de fato um céu, como se fosse de fato uma alusão ao céu.
nessas obras de arte, que são essas logos, essas empresas, essas marcas que fazem um trabalho tão bom. Então, veja comigo, você jamais compraria, né, um óleo de bebê que tem uma tipografia um tanto quanto robusta, como uma Rolls Royce, por exemplo? Não, você não... Cara, que óleo que é esse, né? Você compra aquele óleo que tem um tom mais pastel, aquele óleo que tem aquele tom mais belo, mais sutil, mais simples, que relembra os céus. Então, no caso aqui, nós temos pessoas que têm esse medo do abandono. Quantas pessoas você não conhece que estão presas dentro do arquétipo do inocente? Porque, veja bem, a jornada arquetípica, ela não é uma ferramenta, os arquétipos, né? A jornada deles não é uma ferramenta que afere a idade, mas sim uma ferramenta que afere a motivação. Portanto, o que deve ficar muito claro é que a idade psíquica, aliás, a idade biológica é diferente da idade psíquica nesse aspecto. Então nós temos ali pessoas que você deve conhecer, adultos, que veem o mundo dessa forma ainda. Que é isso. Bom, sem nenhuma modéstia, aliás, sem nenhum cuidado com as palavras, são adultos tongos, né? São pessoas que sempre caem em furadas, são pessoas que sempre se fodem no final, porque elas acreditam que esse mundo perfeito existe em seus comportamentos. Então, no caso, a gente vê, infelizmente, muitos adultos assim, e se tratando de marca, é um aspecto maravilhoso quando você trabalha com marcas que trazem esse tom. Bom, resposta ao dragão. O que é a resposta ao dragão? É a resposta ao problema, ao ataque da vida. A resposta é negá-lo ou procurar socorro, que é o que eu estou falando. Essa pessoa, ela nega a realidade que está diante os próprios olhos. Ela nega que exista o mal, ela nega que exista essa pobreza. Então ela pede por socorro, que é uma criança, na verdade, quando ela encontra um amiguinho mais forte ou um problema na escola. Ela vai recorrer a quem? Aos pais. Ela, pai, não sei o que lá, brigou comigo. Ela recorre a um tutor, a uma figura tutelar mais forte e superior, para que ela se mantenha, então, no paraíso. A tarefa: fidelidade e discernimento. Então essa pessoa, ela tem uma tarefa para amadurecer. Ela tem que se manter fiel ao amor e ao bem, mas aprender a distinguir o bem do mal. Ela tem essa tarefa, então, para amadurecer, para seguir, para continuar, para distinguir essas duas coisas. E a dádiva que uma pessoa que tem um inocente alto em sua personalidade tem no peito, que é a verdade, o otimismo e a lealdade. Então, quando uma pessoa ela amadurece, ela completa um ciclo, que é um cálice inteiro, como esse que é o mito do Santo Graal, quando ela realmente se torna ela consegue ter essa verdade no peito, essa bondade, essa esperança que não apaga, esse otimismo que a carrega sempre em frente. Bom, nós temos aqui agora os níveis desse comportamento e a sombra dele também. A sombra do arquétipo do inocente, então, é negar a repressão, se sentir culpado, ser conforme as coisas como são, um otimismo irracional e propensão para correr riscos. Então, uma pessoa que ela, de fato, ela não acoplou na realidade. Em resumo da sombra, do comportamento ruim desse arquétipo, é a pessoa sempre ser passada para trás, como eu já trouxe para você. O chamado. O que é o chamado? É a vida batendo na porta e dizendo: olhe para isso, caminhe para isso. Esse é o caminho da sua evolução. Como uma pessoa que sai de dentro de um castelo protegido, ela é convidada a se retirar e começar a explorar aquele reino dentro das muralhas nesse primeiro momento, para perceber o bem e o mal. Então, o chamado é a busca pela segurança, pelo ambiente protegido, desejo de ser protegido e de experimentar amor e aceitação incondicional. Então é isso que uma criança procura. Por exemplo, a aceitação dos pais, um desejo de se sentir protegida e amada para que ela ganhe força na personalidade para que consiga começar a enfrentar o mundo real. Então ela começa a enfrentar alguns amiguinhos, ela começa a perceber esse chamado em suas ações diárias, ela começa a buscar de fato essa aceitação, esse amor que os pais deveriam trazer para as crianças, para que ela ganhe força na personalidade, para que ela consiga continuar a sua jornada. Muitas pessoas, como eu falei, adultos que estão presos nisso, provavelmente eles tiveram uma formação da personalidade, ou seja, a formação do ego, a formação de sua infância, um tanto quanto conturbada, e por conta disso ela nunca conseguiu fazer o processo de autodeterminação, ou seja, sentir-se capaz e forte no mundo. E nós temos 3 níveis. O número 1, que é o nível mais baixo, a aceitação incondicional do ambiente e das autoridades, ou seja, aceita aquilo que simplesmente é.
crença de que o mundo, tal como ele é, está sendo percebido e tudo o que existe, ou seja, ela começa a perceber de fato as coisas e ela entende que existe uma hierarquia no mundo e que ela depende dos pais. Esse é o nível mais óbvio, que a gente vê isso muito nas crianças, né? A criança, como ela vai amadurecendo, ela vai aceitando aquilo que é de fato e a partir daquilo ela começa a tomar decisões. Ou adultos que você pode ver que não aceitam isso até hoje, né? 2. Experiência já ali que ela vai perdendo a inocência. Através das experiências ela vai perdendo, ela vai percebendo que o mal existe. Então é uma desilusão, é um desapontamento que acontece com ela, mas ela retém a fé. E ela também mantém a benevolência durante as suas atividades. Então ela percebe que o mal existe, mas ela não perde o entusiasmo de encontrar o bem. E o número 3, né? Que você vai entender lá no final do último arquétipo, que é esse retorno ao paraíso, que é o estado de um inocente sábio já. Que é o quê? Retorno ao paraíso, desta vez como um inocente sábio. Confiança e otimismo sem negação da verdade, ingenuidade ou dependência. Então essa pessoa ela se torna realmente uma pessoa que ela é o paraíso em si, é o bem em si, porque ela lutou a vida inteira por esse bem. A gente pode pensar na figura do Cristo. A figura do Cristo é um inocente sábio. É esse tom da beleza ao máximo. Conheço o mal, mas eu prefiro buscar o bem, né? Eu serei o próprio bem, mesmo no meio do mal. Então, no caso aqui, eu não conheço nenhum inocente sábio vivo, somente em alma, enfim, e no espírito. Mas nós temos aqui, então, a evolução do arquétipo do inocente. Tratando-se de marcas, para a gente discutir um pouquinho, estamos falando aqui, então, de empresas que normalmente trabalharão esse aspecto do inocente se for empresas que trabalham principalmente com artigos mais infantis, ou que querem trazer para essas pessoas um aspecto de cuidado. Então, tem um caso de um cliente nosso que uma vez ele vendia para pessoas adultos que tinham a predominância do arquétipo do inocente, ainda adultos que acreditavam que o mundo tinha que ser esse conto cor-de-rosa e tudo perfeito. No caso, ele entendeu os símbolos pertencentes ao mundo da criança. Que, olha só, a criança ela tem um cheirinho, ela tem a chupeta, ela tem um mimi, ela tem aquela cobertinha favorita que ela consegue dormir. E por entender que a predominância da audiência dele eram pessoas que tinham o arquétipo do inocente ainda, e ele vendia um produto sobre prosperidade financeira, tanto a promessa parece um tanto quanto, cara, esse cara ele vai me roubar, né? Mas dentro do curso ele dava umas lições de morais, era muito legal, ensinava de fato as pessoas a entenderem o mundo, e, enfim, era um produto digno. Só que estava vendendo razoavelmente. Depois que ele, numa live, onde ele com o mesmo dinheiro em tráfego, com o mesmo dinheiro que ele tinha investido num lançamento anterior, ele tinha feito 70, 80 mil reais. Nesse mesmo lançamento, com a mesma estrutura, ele fez 190 mil, e eu vou te contar como. Durante o pitch, a oferta, ele pediu para que todas as pessoas que estavam na live colocarem uma cobertinha em suas costas. E nesse exato momento ele disse: eu quero que você entenda que essa coberta é um símbolo de que eu estou abraçando vocês e eu estarei protegendo e cuidando de vocês durante toda a sua jornada, para que nada de ruim te aconteça. Literalmente, o discurso, a meta de uma criança, a segurança, o paraíso, ter um adulto que vai cuidar de mim. Bom, ele triplicou o faturamento dele pelo simples fato que ele trouxe um símbolo e uma narrativa que contextualizava as motivações internas daquelas pessoas que tinham a predominância do arquétipo do inocente. Imediatamente a carteira foi aberta e vendeu muito mais pelo simples fato que ele mudou, então, a narrativa e trouxe um símbolo comum a esse arquétipo. Então olha só que interessante, o tom afetivo da comunicação dele era de um pai que iria proteger essas crianças enquanto o mal acontecia no mundo. Olha a preciosidade, então, quando eu disse lá atrás o poder que existe nos arquétipos. Então ele construiu a marca dele com esse tom afetivo de cuidador, de uma pessoa que vai estar junto, de um mago, como uma fada madrinha, né? Porque ele tem realmente a predominância do comportamento do mago em sua personalidade. Trouxe para essas crianças os símbolos e os itens que elas precisavam, então, para atravessar a jornada em segurança. Bom, finalizamos por aqui o arquétipo do inocente. E espero que esse primeiro arquétipo já tenha trazido para você algumas reflexões sobre amigos que você possa ter que estão nesse estágio ou conhecidos, ou seus próprios filhos quando você vê eles tendo esses comportamentos, e o que você deve fazer para que eles ganhem segurança no mundo, que é ter um mundo dentro de casa estável e capaz de estabilizá-lo para que ele crie confiança e força no mundo para que consiga
prosseguir. E se a sua marca, como eu já dei de exemplo aqui, ela tem pessoas que têm essa predominância, automaticamente nosso papel é trazer símbolos de uma comunicação que traga afeto, que traga segurança e cuidado para que essas pessoas consigam atravessar essa jornada rumo a uma versão melhor do que elas são. Um adendo importante é que eu quero te passar um objetivo aqui. Quando nós estamos falando de arquétipos, nós estamos falando de pessoas e comportamentos humanos, materializados através de ações, através de objetos, através de uma imagem, através de símbolos, enfim. Eu quero que você entenda o seguinte, eu vou te mostrar agora 2 imagens de pessoas que possuem a predominância do inocente. Essa primeira imagem que você está vendo é da Stephanie. Atualmente ela é a nossa sócia como retratista, e no passado ela tinha muito essa visão de paraíso na Terra, ela não acoplava a sua vida na realidade. E por fim aqui nós temos um personagem muito famoso do Senhor dos Anéis, o Frodo. Eu vou passar para você uma tarefa. Após você assistir todos os vídeos da jornada arquetípica, é obrigação sua assistir o filme Senhor dos Anéis. Porque nesse filme, e do porquê que ele é um dos maiores clássicos do cinema e um dos melhores filmes do mundo até hoje. Porque nesse filme você encontra tudo o que eu estou falando e descrevendo nos personagens. No Frodo você encontra ali o inocente, onde você pode ver que no mundo deles é tudo uma festa, é tudo uma alegria, é um paraíso na Terra. E o Frodo ele é convidado a salvar o mundo então, a amadurecer, e você vai ver a jornada arquetípica acontecendo inteiramente no arco do personagem dele entre todos os outros, onde você vai ver um mago aparecendo, um governante se levantando, e você vai ver um governante do mal e do bem, um mago do mal e do bem, você vê um inocente do mal e do bem. O Sméagol, por exemplo, é um inocente que foi para a sombra, né? Então você consegue ver ali claramente em todos os personagens o que eu estou descrevendo para você. Então, fica aqui já como lição de casa, tome nota, quando você assistir toda a jornada arquetípica, se eu fosse você para concretar isso dentro da sua cabeça, assistiria o filme, você vai ver, inclusive no filme, que o tom das cenas, a temperatura da imagem, ou seja, mais clarinha, mais escura, mais dark, mais emocionante, mais heróica, a música, tudo vai mudar de acordo com cada cena, com cada imagem, para que gere em você, telespectador, uma sensação. E no caso, até então, até hoje, provavelmente foi de forma inconsciente. Agora você verá os símbolos, todos eles acontecendo na sua frente de forma consciente. E esse filme, ele é tão bom, ele é tão magnífico porque ele retrata a nossa vida interior, as nossas guerras interiores, o nosso eterno ciclo de vida, morte e vida em busca do nosso eu para sermos mais aqui nessa terra.